Boa noite, meninas, mulheres, meninos também, não vamos ser preconceituosos, né? Boa noite, gente do bem. Vocês vão falar assim, poxa, Alexandre, sempre fala gente do bem, mas é pra gente nunca esquecer Professor Bina Joined. Chique, hein, cara? Bacana. Seja bem-vindo, primo. Mas é pra gente nunca esquecer que existem muitas pessoas do bem. Seja bem-vinda, Aline, Vera Lúcia, Victor, Carol, Marta, Willa. Sejam todos muito bem-vindos. Grande Victor, oh, que bacana ter você aqui, irmão. Uma honra. Então, eu sempre começo falando gente do bem, que é pra gente nunca esquecer que tem muita gente do bem, gente. Para e pensa se não é verdade. Bom, começar por vocês que estão aqui. Quantas pessoas a gente conhece, né? Em casa, quantas pessoas a gente tem na família. Ah, Alexandre, tem umas pessoas na família que não são muito do bem. Abafa, está falando só de gente do bem. No final, gente, todas as pessoas são do bem. O que acontece, muitas vezes, existem índoles esquisitas, diferentes? Existem, mas a grande maioria, quando faz algo de ruim, de errado, uma maldade, é muito mais por ignorância, por medo. Interessante refletir isso, né? Roseli, seja bem-vinda, Aparecida. A maioria das ações do homem são ações de autopreservação, de sobrevivência. E de acordo com a maturidade, né, que ele tem, ele vai conseguir ter uma gestão racional, fraterna sobre isso ou não. Genilson, seja bem-vindo, amigo. Mas a gente veio aqui para falar das mulheres, né? Não é fofoca, lembra? O dia que a gente falou que ia fazer fofoca, não teve live. Aconteceu imprevisto e não teve live. Então, a gente não vem aqui para fazer fofoca das mulheres. A gente vem aqui, pelo contrário, para exaltar as mulheres, para homenagear as mulheres. Oi, Ana Pires, boa noite, querida, seja bem-vinda. A gente vem aqui hoje, continuando a live da semana passada, onde a gente falou sobre a mulher, né? Começou a falar sobre a mulher, e preparando várias situações para esse dia de hoje, onde a gente comemora o Dia Nacional da Mulher. Desculpa. O Dia Nacional da Mulher fica um pouco ofuscado, porque a gente está acostumado a comemorar em março, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas existe o Dia Nacional da Mulher. Live do Quem Leva também traz. O Ricardo, meu primo, está falando aqui. Vai ter a live do Quem Leva também traz. Vai ser bacana, hein? Massas Mãe e Filha. Depois, se quiser me dizer seu nome, seja bem-vinda. Então a gente quer abordar hoje a perspectiva da mulher, né? A gente vai falar sobre queixas da mulher. Vai propor algumas reflexões para esse contexto. E sugerir caminhos. Então veja bem, gente. Oi, Sueli, seja bem-vinda. Quando a gente fala sugerir caminhos, é diferente de falar nós temos a fórmula mágica para resolver seus problemas. É diferente, tá? É a sogra Sueli. Minha Dinda Marinena, seja bem-vinda. Então o que eu gosto sempre de dizer, gente, é que para qualquer situação do humano, do ser humano, principalmente ligado ao comportamento, principalmente ligado à vivência, relacionamento, não existe uma mágica. Não existe uma mágica. O que existe na nossa vida é uma autoconstrução, uma evolução, que só vai acontecer quando a gente se desafia a superar problemas e questões. Então por isso que não tem fórmula mágica, nem remedinho mágico. Cadê o remedinho? Está aqui. Não tem um remedinho mágico que eu tomo e acabo com o meu problema.
Ah, a Massa, mãe e filha, é a sogra, Sueli. Ah, tá bom. A sogra é Massa, Ricardo. Olha, caramba, essa sogra é modesta, hein? É isso mesmo, tem que ser assim mesmo, ótimo. Gabriela, seja bem-vinda. Minha mana, Marinês, sejam bem-vindas. Então, percebe, por que não tem fórmula mágica? Ah, Alexandre, mas passar por problema é muito desgastante, é chato, poxa, a gente sofre. Mas, gente, a dor, ela a dor dói. É ignorância falar isso, mas é preciso que o óbvio seja dito, né? A dor dói, a dor incomoda, mas a dor é quem muitas vezes tira a gente de uma zona de conforto. É quem obriga a gente a ir para uma zona de desafio. Só quando a gente entra em zona de desafio é que vão pipocar as minhas questões mais íntimas. Só quando eu me coloco ou sou desafiado, ou me coloco numa situação difícil, desafiadora, conflitante, é que eu vou poder testar e descobrir em mim o que não está muito bom. Aliás, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser desenvolvido. Eulália, Lívia, sejam bem-vindas. Então, um produto, por exemplo, o avião, quando ele está pronto, um carro, quando ele está pronto, e muitos equipamentos assim de uso mais acentuado, eles são testados antes de irem para o consumo, para a venda comercial, né, para o público em geral. As vacinas, né, como a gente teve agora, elas são prontas, feitas, mas testadas antes, expostas a um limite. Quando você expõe a fábrica criou um modelo novo de carro. No papel está tudo certo, os engenheiros fizeram, está tudo certo. Mas vamos falar das mulheres, tá? Não esqueci do tema não. Poxa, o Alexandre falou que era uma live de mulher e está falando de carro. Não estou entendendo esse negócio, gente. Calma, vocês vão entender. Isaura e Delvânia, seja bem-vinda. Então, quando o carro está pronto, os engenheiros já aprovaram no papel, tudo funciona. Vamos primeiro colocar ele em teste. E o que é o teste? É uma situação de um esforço, um sobreesforço, uma sobrecarga, para ver se naquele carro algum componente, aquele avião, algum componente está fraco, precisa ser melhorado, alguma coisa foi projetada errada. Só quando se coloca num esforço maior é que vai poder ver o que precisa melhorar. Assim somos nós. Deva. Deva, agora que eu vi a sua foto, eu já estou de óculos, né, Deva? Tá muito pequenininho. Bem-vinda, minha amiga. É uma honra ter você aqui. Fernando Coelho, Adriana, que legal. Então, olha só. Assim como o exemplo que eu dei dos aviões, dos carros e outras coisas que são construídas e colocadas em testes para que se possa ver qual o grau de vulnerabilidade, qual o grau de melhora que precisa, assim somos nós, de maneira simbólica, tá, gente? Por favor. Somos nós, seres humanos, que viemos para essa vida com um único objetivo, de evoluir, aprender, amar e servir. Bonita essas palavras, né? Eu gosto. Aprender, evoluir, amar é a mecânica da vida, é a fonte de toda a vida, e evoluir, crescer. E para isso, gente, imagina os desafios que você já passou na vida, se você os passaria, se você iria procurar esses desafios, não fossem os problemas que te trouxeram eles, ou que te levaram até eles. E passando por esse desafio e vivenciando eles, você se descobriu uma pessoa mais forte, mais capaz, você se tornou alguém mais consciente, mais consistente. Então, qualquer assunto que a gente traga sobre o ser humano, a gente vai passar por esse caminho de evolução e de necessidade de se expor de alguma maneira. Lucimara, seja bem-vinda. Então as mulheres, não é diferente com as mulheres, assim como os homens, mas em especial as mulheres. As mulheres têm uma história no planeta muito bonita, muito rica, de muita superação. A história do homem, ser humano, é muito bonita, assim, mas dentro desse contexto, numa sociedade patriarcal há alguns milênios já,
A mulher mostra quem ela é. Muitas vezes nas sessões, nas consultas, em terapia, em consultório, a gente se depara com pessoas com uma baixa autoestima, que aliás eu ia falar que é um problema nacional, mas é um problema mundial. Minha mana, seja bem-vinda, Marisa. A gente se depara com a baixa autoestima. E aí a pessoa fala que não acredita nela, que não tem força, que ela nunca é suficiente, nunca manda bem, não consegue alcançar as coisas, e tudo bem. Aí ela começa a contar a história dela. Não, porque eu já passei por cada problema, aconteceu isso, mas eu superei. E aí eu fiquei sozinha com 7 anos de idade, fui para casa do fulano, Beltrano, minha tia, comecei a trabalhar com 12, fiz pós-graduação, faculdade com muito sacrifício, trabalhava de noite, estudava de dia, ou sei lá o que. E você olha para a história da pessoa e fala, nossa, que pessoa forte, né? Que pessoa capaz, que pessoa cheia de superações na história de vida. Ou seja, a história dessa pessoa é o próprio advogado dela. Percebe isso, gente? Se você contar a sua história para alguém estranho e depois fala assim, eu não sei se eu tenho muita capacidade, sabe? Eu me acho insuficiente, eu acho que eu não faço as coisas bem feitas. E a pessoa vai olhar assim para você, para sua história e falar, nossa, o que você acha de você não combina com a história sua, são fatos. Se alguém aqui se identifica de alguma maneira com o que eu estou dizendo, por favor, dá a sua compartilhar aqui. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. O que eu quero dizer, gente, é que individualmente, muitas vezes nós mesmos, não por conta de crenças que vêm lá de trás, faz tempo que eu não mostro meus bonequinhos aqui, por crenças que todos nós temos, muitas vezes a gente não reconhece o que a gente já caminhou nessa terra. Muitas vezes a gente não reconhece o quanto a gente já progrediu, o quanto a gente já cresceu materialmente, que seja, moralmente, intelectualmente, emocionalmente. Isso também acontece com as mulheres, num cômputo geral. Então, a história desse planeta, a história conhecida, né? Vamos voltar aí 2000 anos atrás. Se você vê, tá bom, 2000 anos é muita coisa, né? Não dá para lembrar. Então volta 20 anos. Volta 50 anos. E se você olhar a história da mulher, o que uma mulher podia, o que não podia, há bem poucos anos atrás, até que saiu o Estatuto da Mulher Casada, uma mulher não podia trabalhar sem pedir autorização para o marido. Olha, que interessante, né? Guaraci e Daniele, sejam bem-vindas. Então já pensou, gente? Se eu não me engano, há 30 anos atrás, um pouquinho mais, uma mulher não podia trabalhar se o marido não deixasse. Isso foi preciso um estatuto ser criado, oficializado, para que ela tivesse essa legalidade, esse ato legalizado, não implementado na sociedade, porque existe um costume. A história da mulher, assim como eu fiz uma comparação agora, a história individual, até aqui dá para entender esse lance do quanto a história da minha vida muitas vezes é diferente do que eu acho de mim. Tá dando para entender isso, gente? Como diz o querido Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, fui claro na questão? É bem importante que fique claro isso, né? Então muitas pessoas com baixa autoestima, muitas pessoas com um sentimento de nunca ser suficiente, têm histórias maravilhosas de superação. Às vezes receberam isso aqui de condições da vida e construíram isso aqui. E ainda assim não se acham com capacidade, não se veem desse tamanho, se veem desse tamanho. Aprenderam algo nessa fase, cresceram, mas não atualizaram. Está dando para entender isso?
Me diz aí, gente, se está claro isso, porque a gente vai partir desse lugar. Da mesma forma, e eu vou explicar por que eu estou falando isso. Da mesma forma, as mulheres conseguiram conquistas, gente, absurdas em um tempo, e isso vem acontecendo cada vez mais conquista num tempo cada vez menor. O que hoje é natural para a gente, há bem pouco tempo atrás era proibido, era impossível de acontecer. E por que o Alexandre está falando tanto sobre isso? Porque assim... Oi Vera, obrigado. Tá dando para entender, tá com joinha. Pode botar o joinha sim também, viu gente? É porque não tá muito joinha, né? Se for o caso, se não entender. Porque assim como individualmente, muitas vezes a gente não valida a minha própria conquista, o meu próprio valor. Muitas mulheres, muitas pessoas em geral, mas no caso da mulher, que é muito marcado esse preconceito, toda essa questão da igualdade, isso se acentua mais ainda. Então, qual é o problema da pessoa não validar, Alexandre, o que ela já construiu? Então, veja bem, se eu já consigo fazer isso aqui na minha vida, em desenvoltura profissional, em inteligência emocional, eu já consigo realizar muitas coisas, eu já consigo dar conta de muita coisa. Então, se eu já estou nesse patamar de evolução, de crescimento moral e intelectual, mas eu me vejo assim, pode ser que eu esteja fazendo um esforço, sofrendo uma tensão, vivendo sob uma tensão muito grande para alcançar aquilo que muitas vezes eu já tenho. O que eu quero dizer, gente, é que tem pessoas que vivem numa tensão, num fazer. A tensão de fazer melhor permeia ela de uma maneira tão intensa que ela vive sob uma rigidez muscular, uma ruga na testa, uma preocupação constante na vida, quando ela podia relaxar um pouco mais porque ela já reconhece o seu próprio valor. Alguém que já sabe o seu valor vive com menos tensão, porque ela sabe que ela já é capaz de realizar isso aqui tudo. Ela não precisa estar provando o tempo todo o que ela pode, porque ela já sabe que ela pode. Olha quanto economiza, gente, de saúde, de energia gasta, de tensão, porque tudo que eu vou fazer, se eu sou uma pessoa que intimamente, inconscientemente até, acho que eu tenho que provar o meu valor, eu vou viver sob uma tensão absurda e vou encarar relações como competição, e vou encarar todas as situações da vida como um desafio de vida ou morte. O que a gente quer fazer numa comparação é olhar para a história da mulher. Quanta coisa que a mulher já conquistou. E eu costumo dizer aqui muitas vezes, com muito boa educação, tá gente, que os dados que a gente acha no Google, eu não vou falar aqui porque já está explicado, né? Dá para achar no Google. Então, datas, o que a mulher conquistou, não achei que era oportuno usar esse tempo precioso para falar sobre isso, porque isso a gente vai no Google e acha, e tem uma quantidade infinita de ocasiões, de datas, de conquistas das mulheres. Oi Cássia, Leiva, sejam bem-vindos, Leiva. Então o que a gente quer chamar aqui é o aspecto de uma outra reflexão. Refletir sobre as queixas das mulheres, que são muitas e são legítimas. Então, não ser escutada muitas vezes pelo par afetivo, pelo homem, pelo marido, o que seja, muitas vezes não ser reconhecida, não ter espaço para as suas necessidades, para as suas carências. Muitas vezes uma auto-obrigação de não demonstrar fragilidade, de não demonstrar vulnerabilidade. E isso era uma prerrogativa dos homens, era uma coisa que acontecia e acontece muito com os homens, não poder demonstrar fragilidade. Quem quiser vai lá na Netflix, Brené Brown, ela fala sobre vulnerabilidade. Você vai rir por 1 hora e pouco e vai aprender pra caramba a importância da gente demonstrar a nossa vulnerabilidade. E ao contrário do que a gente pensa, isso torna a gente mais forte, mais inteiro. Oi Patrícia, seja bem-vinda.
o que a gente quer ressaltar aqui hoje, uma das coisas importantes, tem 3 coisas muito importantes aqui hoje. E a primeira delas é a seguinte: a mulher ainda precisa provar alguma coisa? Dá um pitaco aí, vocês mulheres da sala, e até os homens se quiserem. A mulher precisa de fato provar algo para a sociedade, para os homens, para alguém? Fala para mim, gente. Pode falar sim, pode falar não. Dê a sua opinião aqui. A mulher precisa. Uma coisa importante. Hoje eu não vou assim chamar ninguém para vir falar aqui. Mas quem quiser falar aqui na live ao vivo, é só levantar o dedo e falar: me chama, e eu vou colocar aqui no ar, tá? Por favor. Então eu queria saber do sentimento de vocês, mulheres, se a mulher tem necessidade de provar que ela é capaz. A Daniela está dizendo que ainda assim, né? Eu entendi que ainda assim tem que provar que é capaz. A Marta está dizendo sim, tem que provar que é capaz. Bem legal, bem legal. As respostas são as mais do coração possível, né? Então ótimo, já tem 2 respostas aqui. Alguém mais quer opinar antes de eu falar sobre isso? A mulher tem necessidade de provar, de ter que provar algo. Lembra da comparação que eu fiz? Pessoas que têm capacidade, pessoas que já realizaram na sua vida e realizam, mas que ainda se sentem obrigadas a continuar provando algo para alguém. Ana Pires está dizendo que acha que para a sociedade não precisava provar, mas individualmente ou para os seus lares sim. Bem bacana, Ana, isso que você está dizendo, hein? A Lara está dizendo que isso é exigido de nós, mulheres, né? Vera Lúcia está dizendo que sim. E a Ana está complementando: seus pares, seus companheiros, sim, tem que provar. A Isaura está dizendo sim, com certeza, a mulher tem que provar. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Chegou na hora da pergunta, Thaís, já manda aí a digitação. A mulher precisa provar algo ainda para a sociedade ou para alguém, Thaís? Diz aí, se você quiser, lógico, né? A Isaura está dizendo que a cobrança é muito grande. E que veladamente, a cobrança é velada, mas sim, tem que provar. Porque a gente estava dizendo o seguinte, né? A Thaís é psicanalista de primeira e com certeza já viu no consultório pessoas com uma baita capacidade, que realizam, que constroem, mas vivem sob uma tensão absurda de ter que provar, de ter que fazer, de nunca sentir que alcança, que é suficiente. Nunca o que ela faz é suficiente. Quando a gente vê uma pessoa assim, gente, chega a dar um aperto assim no peito, né? Como quem diz: cara, você já é hoje aquilo que você está buscando ser, aquilo que você está se desfazendo em preocupação, em gasto de energia, em tensão, você já é hoje, você já realiza. Mas a pessoa muitas vezes não acredita, porque a gente vai falar depois. Camila, seja bem-vinda, Camila. Profissional Bioflow, Eulália, Camila, olha aí, tá cheio de terapeuta, psicanalista, Thaís. Quem tiver precisando já vai fazendo contato, hein, gente? A Cássia está dizendo que ela está querendo provar. Estou querendo provar só da leveza de me aceitar em meus limites. Bem bacana, Cássia, bem bacana. Verônica, seja bem-vinda. Verônica, a mulher ainda precisa provar algo para alguém? Responde aí, Verônica, porque eu tô doido para falar sobre isso. Então veja bem, gente, as falas nossas aqui nessas lives têm o objetivo de trocar experiências que nós vivemos em consultório, que nós vivemos na vida, porque nós somos humanos, né? Temos vida, temos alegrias, dores, dissabores, enfim. Tem a intenção de trocar e trazer reflexão. Esse é o principal objetivo das lives. Quando eu falo assim, não vou trazer aqui, a Verônica está dizendo, eu creio que não. Particularmente não. Bem bacana, Verônica.
Bem bacana. A Verônica mal entrou na sala, falaram o nome dela e mandaram a pergunta. Toma aí, Verônica. Gratidão, minha amiga. Então, o objetivo nosso é trazer reflexão. Quando eu falo que não trago aqui o que se acha no Google, é para não fazer mais do mesmo, né, gente? E sempre me incomodou demais não trazer coisas que sejam cotidianas, práticas, que possam ser colocadas ali no dia a dia. O que me move é isso, nos atendimentos, nos cursos, nas lives. Trazer informação que você possa refletir e usar agora, daqui a pouco, já começar a usar. Porque senão não tem sentido ler, aprender, fazer curso. Para guardar aqui, guarda os filmes da Netflix, ou outra coisa boa, gostosa, né? Regina, seja bem-vinda. Então vamos lá. Regina, já vou dar a resposta minha, tá, gente? Regina, a gente quer saber qual a sua opinião, todos nós aqui queremos saber, qual a sua opinião se a mulher ainda precisa provar algo para alguém. A Thaís está quietinho, ó, não respondeu. Não tem problema nenhum, tá, gente? Pelo amor de Deus. Obrigado, Daniela. Está dizendo que as lives são sempre um acréscimo. Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Particularmente, hoje numa conversa, a Thaís está dizendo, numa conversa com uma psicanalista, a gente chegou a uma conclusão, que nós mulheres somos competitivas e nos cobramos muito. Seja bem-vinda, Janaína. Bem bacana, bem bacana. Então, olha só. Quando eu falei que uma pessoa que tem capacidade, e a gente vê muita gente, baixa autoestima é um problema planetário. Não é um problema brasileiro, não. É um problema do planeta com algumas poucas civilizações pequenininhas. Então, lugares de 400 mil pessoas ou 40 mil pessoas, pouquíssimos lugares não tem esse problema. O que mais a gente vê são pessoas capazes, pessoas que têm conteúdo, têm atitude. Sim, todos nós somos humanos e temos as nossas deficiências naturais, que são, na verdade, construções que nós estamos fazendo na vida. Mas você vê uma pessoa dessa e ela não reconhece o próprio valor, a vida dela vira um inferno. Porque ela está sempre tentando provar algo. Muitas vezes, como foi dito aqui, ela está querendo provar para ela. Algumas vezes, e a gente vai entrar nesse assunto, ela está querendo provar para o pai dela, para a mãe dela. Na nossa modesta opinião, e é a proposta de reflexão, uma delas que a gente quer trazer, a outra eu vou dizer ainda, uma proposta que eu quero trazer aqui para vocês, mulheres. Gente, olha, dá uma olhada lá no Google. A Regina está respondendo. Acredito que nós precisamos saber das nossas capacidades e não provar sua capacidade. Bem bacana. Então, quer dizer, a mulher tem que saber da capacidade dela. E aí, não necessariamente precisa provar para ninguém, né? O Genilson está dizendo que a mulher já tem sua força e todos sabemos do seu potencial. Todos os dias são os seus. Meu respeito a todas as guerreiras. Todos os dias são das mulheres. O Genilson é um cara que me parece respeita muitas mulheres. E a Carol está dizendo, precisamos conquistar autorrespeito para sair desse padrão de ter que. Carol, adorei o ter que, porque o tenho que, para mim, Alexandre, é como um canhão virado para o peito. Tenho que. Já pensou passar uma vida no tenho que? É quase uma vida de escravidão, né? Autoescravidão. Será que existe esse nome? Então ela diz que hoje ela consegue ser quem ela é, sem ter que nada. Mas é um processo diário. Eu faço o meu melhor por mim e para o mundo. Isso aí. E a Eulália está dizendo que a competição entre mulheres foi ideologicamente criada. Não é natural, mas é uma cobrança, entre outras tantas. Isso aí, Eulália, fechou. Ideologicamente criado. Eulália, poxa, olha, nem combinamos e você me ajudou profundamente na live. Você, caramba, você é terrível, Eulália. É terrível quer dizer muito bom, viu, gente? Ideologicamente.
se criou um estigma, né? Primeiro de uma competição, nossa segunda reflexão daqui a pouco, e depois algo que a mulher de fato precisou lutar muito, precisa ainda, mas só um detalhe aqui, eu não gosto da palavra luta, tá, gente? Eu sou da frase, das que eu mais gosto, eu gosto muito de frases e flores, quem não reparou. Aliás, as flores hoje eram para vocês em homenagem a esse dia, né? Porque vocês merecem, porque as flores falam muito das mulheres, né? Beleza, harmonia, leveza e uma força, um poder absurdo. As flores têm esse poder, né? Os florais estão aí para provar isso. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres, surgiu lá atrás uma dificuldade, qualquer coisa para tirar da inércia. Você vai empurrar um carro que está parado, para tirar da inércia é muito difícil. Hoje você arrasou com as flores, obrigado. Ana Pires, gratidão, minha amiga, poxa, o prazer e a honra foi toda minha. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Rafaela, seja bem-vinda, amiga. A Priscila está dizendo que amou as flores. Gente, as flores são lindas, né? Vocês são lindas, são as flores da nossa vida, né? São quem dá a vida à vida. Se não fosse a mulher, o planeta estava vazio. Começa só por aí. A Regina está dizendo que a questão que aprendi recentemente, não sei se é o contexto do assunto que entrei agora na live, mas essa questão de provar algo para alguém seria de quem você precisa ser ou ter reconhecimento. É isso. É exatamente isso. E para ir direto ao ponto, é o seguinte: as mulheres já são o que elas são. Vê se dá para me entender. As mulheres já são essa individualidade que consegue congregar inteligência, sensibilidade, intuição, capacidade, a força, né? Dizem que a mulher, o homem não aguenta uma dor de barriga, a mulher suporta a dor de um parto, né? E é bem por aí, tá, gente? Não menosprezando o homem, por favor. Esse é o segundo ponto nosso hoje, tá? Competição. Precisa de competição ainda? A gente hoje quer falar para vocês o seguinte: será que as mulheres precisam usar tempo, atenção, tensão, pensando que tem que provar algo? Ou elas poderiam ou podem somente ser quem elas são? Somente ser quem... A Eulara está dizendo que não gosta de ser chamada de guerreira, que é chato, né? E a Thaís, como um cacuete da profissão, já está aqui querendo saber por quê. A Thaís vai falar assim: fale mais sobre isso, Eulália. Seja bem-vinda, Sueli. Então a proposta é o seguinte: será que você, mulher, pensa nisso, não poderia primeiro observar o quanto tem de tensão em você? Tenho que provar que sou, que posso, que aconteço, que faço. Minha capacidade, meu valor. A coisa é bem sutil, tá? Essa diferença. Mas a sugestão é que você reflita o quanto você usa de energia, o quanto você tem de tensão na sua vida hoje, por ter uma crença de que tem que provar algo. Muitas vezes, gente, essa crença do eu tenho que provar vem daqui, ó. Quando essa criança, de um modo geral, tá? Não é uma regra específica e tem milhões de nuances dessa fala minha. Quando uma criança tentou de muitas maneiras receber a atenção dos pais, ser reconhecida. Isso acontecia muito com os irmãos mais novos, de 5, 6 irmãos, 10 irmãos. Aquele lá da ponta nem via mais a mãe, quem cuidava eram os irmãos mais velhos, nem via, entre aspas, né? E ele queria fazer para aparecer para essa mãe, para provar que ele tinha valor. E se ele não é visto, e se ele não é reconhecido, se essa menina não foi reconhecida por esse pai, não teve o valor dela, se ela não sentiu o reconhecimento, provavelmente a criança cresce, vira uma mulher ou um homem e vai continuar pedindo, vai continuar tendo que provar algo.
A primeira reflexão é se não seria mais produtivo usar sua energia, ocupar seus pensamentos, as suas preocupações com o que é que você pode fazer hoje, com o que você quer fazer. Se preocupar simplesmente, entre aspas, em fazer tudo aquilo que você ia fazer ou queria fazer, mas sem o permeio do tenho que provar. É como foi falado aqui por algumas pessoas. Essa é uma opinião minha, tá, gente? Eu trago como uma reflexão para vocês. Porque quando alguém na terapia demonstra essa preocupação, a gente vê que ela usa energia, tempo, gasta os seus pensamentos, planeja maneiras de provar. Então ela tem o gasto de energia de fazer e o de provar. Ela tem a preocupação e a atenção de provar e de fazer. Tudo dobrado. Por que não só fazer? Ao invés de ter, não vou abaixar esse dedo que vai ficar feio, ao invés de ter que provar também. Provar por quê? Por que, se pergunte, eu tenho que provar? Porque eles não reconhecem, os homens não reconhecem essas coisas. Cuidado com as generalizações, né? Nesta de provar na adolescência, sofreu um acidente. Está dizendo aqui a Sueli. Caramba, Sueli. Sueli, seja bem-vinda à live. Então, provar, se pergunte, para que eu tenho que provar? E pode ser que você me diga assim, eu tenho que provar porque essa sociedade patriarcal, não vamos generalizar, né? Tem muitos homens curados em processo de cura do seu masculino, do seu feminino, que reconhecem isso. Mas quando você se perguntar para quê e ver a resposta, porque ninguém reconhece, a sociedade patriarcal não reconhece, pense o que você precisa fazer. O que você acha que você deve fazer? E faça. É o que as mulheres já fazem há muitas décadas. Elas vêm, e o Dia Nacional da Mulher, em homenagem a Jerônima Mesquita, uma brasileira, uma enfermeira, que olhou para o lado e falou assim, gente, tem muita coisa para fazer, vou fazer. Regaçou as mangas e caiu para dentro do trabalho e foi fazer tudo que ela tinha que fazer. Então ajudou a fundar a Promatre, a Associação dos Bandeirantes, o Conselho Nacional das Mulheres, todas essas instituições que promoviam auxílio à mulher que ia ter neném, que ajudaram a mulher a poder votar, que conseguiram direitos iguais naquela época para muitas coisas que a mulher era proibida. Ela foi lá e se colocou a fazer. Então, a primeira reflexão que eu quero deixar para vocês é justamente essa. Algumas pessoas aqui falaram isso, algumas mulheres, né? Por que eu tenho que provar? Para conquistar. Mas a conquista não é algo que você quer, que você vê que é certo, que você precisa. É por isso que você tem que agir. Não necessariamente agir para provar, mas para conquistar. A Priscila está falando que passou a vida tentando provar as capacidades dela para as pessoas, porque queria ter carinho. Graças à terapia está mudando isso. Nossa, Priscila, é maravilhoso isso. Gratidão por compartilhar. É maravilhoso. É isso, é disso aí que a gente está falando, gente. A gente gasta muito tempo na vida preso no passado, tentando provar para alguém lá atrás isso, aquilo e aquele outro, tentando mostrar para alguém lá atrás que eu sou suficiente sim, que eu posso sim. Tudo bem, faz parte do humano, né? Faz parte das nossas dores, do nosso momento evolutivo. Sabrina, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. A gente gastou muito tempo, gente, tentando provar algo. Por que a gente, como disse aqui a Priscila, por que a gente não se coloca a caminho? Por que eu tenho que provar algo para alguém? Então lembra, troca a palavra
provar por conquistar. O provar, ele vai levar na segunda reflexão que a gente quer trazer. Quando eu quero provar algo com essa... E tem outra coisa, muitas vezes esse provar, ele vem... A Sabrina está dizendo que é fato. É isso, né, Sabrina? E o provar, ele traz uma outra coisa a reboque. Na maioria das vezes, ele traz um ranço. Ele traz uma raiva, ele traz um... eu vou provar. Eu vou provar. Toda primeira sessão, a pessoa começou na terapia, na primeira sessão eu falo o seguinte: a questão aqui principal não é o que você faz ou deixa de fazer. Não é. A questão principal aqui é a gente começar a descobrir, a perceber, a entender o que é que está por trás do que você faz. O que está por trás do que você deixa de fazer. Então lembra que a gente falou? Muitas vezes eu quero provar isso aí, Priscila. Raiva, desgaste, tristeza. Muitas vezes essa criança é que quer provar e movida por uma raiva, por uma inconformação. Ela não aceita que ela não se sentiu vista e reconhecida. A família era de 5 irmãos. Para ela parecia que só tinham 4, porque ela nunca era atendida. O irmão tinha festa, ela não tinha. O irmão recebia carinho, beijo, ela não recebia. O inconsciente guarda essa dor mais forte, mas essa verdade, essa crença de que eu preciso provar, continua na minha vida. E acaba nublando as minhas ações. Eu despendo energia, como a Priscila falou, para provar, quando eu podia canalizar toda essa força para conquistar tudo aquilo que eu quero. Inclusive nessa sociedade que ainda guarda muita coisa do patriarcado, muito ranço negativo, muito preconceito, muita injustiça, guarda sim. E a gente de maneira nenhuma está dizendo abaixa a guarda, não precisa mais provar nada no sentido de não precisa mais fazer nada. Não, não é isso. A gente está propondo uma reflexão que diz assim: vai atrás dos seus direitos, vai atrás de tudo que você quer, mas vai por você. Compra essa briga, por favor, tá, gente? O que não se resolve com amor. Não guardaram a frase ainda? Tem que botar mais no feed. O que não se... Mais uma vez, vamos tentar. O que não se resolve com amor... E não escutei. O que não se resolve com amor, não se resolve. Então, tem necessidades, tem coisas que você quer conquistar, vai atrás. Tem um filme, infelizmente eu não lembro o nome, são 3 mulheres, na época do preconceito racial tremendo, que vão trabalhar na... A Thaís acertou. Não se resolve. Carol, não se resolve. É isso. Sueli. Ih, gente, desculpa, muita gente sabe. Não se resolve. Caramba, tá vindo um monte de não se resolve aqui. Ai, que legal, hein? Tá aparecendo música de sucesso na rádio, né? A pessoa sabe a letra. Muito bom. Essas 3 mulheres vão trabalhar na NASA em funções assim muito subalternas, muito operárias, muito braçal. E uma queria fazer faculdade, não podia. Ela entrou na justiça para pedir. Marquinhos, seja bem-vindo, irmão. Atrasado é quem não chega, isso aí. Geral sabe, né, Daniela? Que legal. Se alguém souber esse filme, bota aqui pra gente. Eu vou procurar, depois eu boto lá na... Onde é que eu boto, gente? Boto lá no feed, né? Essas 3 mulheres, elas... Numa época onde a mulher não podia quase nada, não podia estudar em faculdade, não podia. E a mulher negra não podia de jeito nenhum. Ela entrou na justiça para conseguir o direito de sentar na última cadeira da sala, e ela se formou. E as outras 2 vão rompendo as dificuldades a partir do seu próprio valor, do seu esforço, sim, de se colocar em zona de desafio. Mas percebe, esse filme fica claro, elas não se preocuparam em provar, elas se preocuparam em fazer. E eu não estou dizendo aqui que as mulheres não estão fazendo. Estão fazendo e estão provando. Mas precisa isso, gente? O dobro de energia? Para quê? E quando quer, muitas vezes no provar,
Alice, seja bem-vinda, Alice. Alice Marquinhos. Estrelas Além do Tempo. Eu acho que é isso, hein, Carol? Caramba, Carol é fera, hein? Estrelas Além do Tempo é o nome do filme. São 3 mulheres. É muito lindo esse filme, gente. E muitas vezes quando eu venho com o ranço do provar, olha a mão. Marilda, seja bem-vinda, Marilda. Eu venho com a raiva. E aí eu crio um outro problema na minha vida. Que, aliás, existe em todas as áreas. Que é o nós contra eles. Nós contra eles. Panelinha, sabe? Nós e eles. Olha a separação. Então, tem o movimento LGBT. E aí, dentro do movimento LGBT, começam, agora tem o gênero tal. Agora tem o gênero tal. Tudo bem, ter nome para as coisas, para as opções, para os gêneros, ótimo. Mas começa nós e eles. Nós e eles. Tem os partidos políticos. Separa, tudo bem, tem uma ideologia, outra ideologia, mas começa o ranço, a competição do nós e eles. Em todos os lugares do ser humano, hoje, mas não por muito tempo, a gente ainda vê o nós e eles. E já cria uma psicosfera de animosidade, sabe? A gente não está dizendo para que as mulheres andem como Alice no País das Maravilhas. O mundo é belo, os homens são belos e são muito bonzinhos. Não. Somos seres humanos, animais irracionais. Animais racionais, alguns irracionais. Temos problemas gravíssimos na nossa sociedade que atingem de forma muito triste, muito nefasta as mulheres. E é preciso sim que elas não parem de falar, que elas não parem de conquistar os seus direitos a partir dos valores que elas têm, da inteligência, da capacidade que elas têm. Verdadeiras guerreiras, me perdoa aí, Eulália. Mas a gente pode começar a fazer esse movimento, aliás, continuar nesse movimento, usando o que a mulher tem de mais... O maior diferencial, eu acho, da mulher com a maioria dos homens, a lucidez, a sensibilidade, a inteligência. A mulher consegue uma coisa que para o homem é muito difícil, gente. Você entra numa festa, você pergunta para o homem, que nem diz a minha filha, eu acho, alguém que eu conheço fala isso. Alexandre, você foi lá fora, como é que está o tempo? O tempo está sol. Pronto, a resposta do homem é assim. Você pergunta para uma mulher, como é que está o tempo? Olha, o tempo está bonito, está lindo, um sol maravilhoso, eu vi umas nuvens assim, e o sol está batendo nas árvores, e dá um reflexo. E a mulher bateu os olhos lá fora e enxergou 360 graus. Então, olha só, o Ricardo está me ajudando aqui. Está falando do separatismo. Meu Deus, o Deus deles. A origem de todos os males começa na separação espiritual. Isso aí. Coloca aí, Ricardo, o endereço do Instagram, do teu endereço novo do Instagram. Então, olha que bacana, é isso, é o separatismo. A origem, gente, dos males começa no egoísmo do homem, está na natureza dele por enquanto, e na separação, fruto desse egoísmo também. Meu Deus, o Deus dele. Ter a lucidez que a mulher tem, a inteligência, a capacidade de articular e de criar situações, o poder de realização, desculpa botar esse peso nas costas de vocês. Aí, _espiritualidade _oculta. Bacana, hein? Sigam esse Instagram, hein, gente. Segue o professor Bina e pede aí o endereço. A mulher é quem tem a capacidade, gente, de começar a construir um sentimento de terminar ou de ir aplacando esse separatismo. As mulheres é que têm essa capacidade, esse entendimento. É isso aí, muito bacana. Então, a reflexão, a segunda,
é justamente começar a olhar para esse homem, primeiro, não generalizar. Assim como eu falei na semana passada, existem mulheres ainda muito inconscientes, como alguém falou aqui, as próprias mulheres tendo preconceito com as mulheres, e as mulheres enfrentam muitos preconceitos, uma coisa absurda. A mulher que trabalha, a mulher que se separa, o homem se separa, vai curtir, tá tudo bem. A mulher se separa, vai curtir, chamam ela de nome feio. Gente, é um ser humano, qual é a diferença que tem? Precisamos incluir e não separar. Separação é exclusão, está dizendo Eulália. É isso. Então o que a gente está falando nas duas reflexões, da tensão em provar e do nós e eles, vejam bem, é uma postura íntima para vocês, para todos nós, para a gente começar a refletir o quanto que isso me ajuda. Oi, Luciana. Chegou algum tempo, né, Luciana? Eu não falei com você, me desculpa, seja bem-vinda, minha amiga. O quanto que... Eu não sei se você quer entrar ao vivo ou se foi sem querer o botão, Luciana. Depois você me diz. A gente está até quase no final aqui, mas vamos lá. O quanto que você tem ainda... Primeira coisa é se observar. O quanto você percebe no teu agir, no teu viver, essa nós e eles, essa animosidade, essa predisposição a ter que se defender e a lutar. O quanto você tem de tensão, de preocupação, de ter que provar algo para alguém. A verdade nunca morre, a verdade sempre aparece, gente. E se você já faz algo, se você é esse algo, é você começar a simplesmente a focar a sua energia, a sua direção, a sua atenção no teu próprio fazer, no teu próprio agir. A mulher tem de longe valores e capacidades que o homem ainda vai conquistar. O homem curado é um homem que integra o feminino. Eu escutei numa terapia, o meu terapeuta falando há uns 12 anos atrás, ou 15, não me lembro, quando eu assumisse o meu feminino, isso iria fortalecer o meu masculino. Olha que coisa interessante, né? Eu achei bem bonito o que ele falou, mas dizer que eu entendi tudo na hora, não entendi não. Falei, integrar o feminino, que negócio é esse, gente, integrar o feminino? E fui descobrindo, né? Deixar você usufruir, deixar florescer a tua sensibilidade, a tua fragilidade, a tua vulnerabilidade. E a mulher hoje, muitas vezes, se repreende, ela se reprime. Reprime a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, e é a maior força dela, porque quando ela deixa esse feminino se espalhar, florescer, ela coloca à disposição dela toda a intuição, toda a sensitividade, toda a sensibilidade, a doçura que ela tem. É com a doçura, com a amorosidade que a gente vai conquistar o mundo, né? Conquistar a paz e o amor que a gente tanto quer para a nossa vida. As queixas das mulheres hoje, que são muito legítimas, né? Não serem escutadas nos relacionamentos, não serem reconhecidas. As mulheres, principalmente as que têm filhos, gente, têm uma carga de trabalho absurda. 15, 18, 20 horas por dia. E muitas vezes escuta do marido, você não põe dinheiro em casa, eu que ponho. Então eu sou o chefe, você é alguma coisa. É um absurdo isso. Mas a mulher não precisa necessariamente lutar contra, ter a intenção de lutar. Ela precisa sim conquistar o seu direito. O que eu quero dizer é tirar o ranço da briga e colocar a lucidez da conquista, do passo a passo. Então olhar para as suas dores no casamento, nas relações, no sentimento de submissão, nas dores das relações, das profissões, onde não existe muitas vezes o reconhecimento, a prepotência de alguns masculinos ainda muito doentios. A mulher se colocar a caminho das conquistas dela, e por isso que eu falo sempre, não se conforme com as suas inconformações. Não se satisfaça, não se acostume com as insatisfações.
Porque lembra do exemplo lá do começo? É quando eu me coloco a caminho, é quando eu sou exposto a uma exigência maior, a uma dor maior, é que eu vou ter a oportunidade de perceber as minhas questões. Então pode ser que uma mulher esteja oprimida na relação, mas ela fica pensando, não que separar seja a solução imediata, pelo contrário, quando alguém entra no consultório e fala, quero me separar, eu peço, pelo amor de Deus, não separa antes de aprender o que essa relação está querendo mostrar sobre você. Mas muitas vezes é uma preocupação da mulher, o que a minha mãe, o que a minha família vai falar se eu separar, como é que eu vou ficar? Muitas vezes não tem recurso material, tem vergonha de pedir para a família, muitas vezes ela se sente inferior ao homem, por uma imposição dessa superioridade fictícia, porque ela não existe. Essas questões, muitas vezes, gente, estão ligadas ao que essa mulher passou lá na infância, assim como os homens também. Mas, de novo, as mulheres sofreram e sofrem uma pressão muito maior, uma repressão muito maior. E, portanto, é muito comum que seja maior a ação dessas crenças da tua infância na tua vida hoje. E pode ser que essas crenças, esse aprendizado que você fez lá atrás, sem querer e sem perceber, estejam limitando a sua felicidade hoje. Estejam fomentando essa coisa da luta, essa raiva, esse ranço, que muitas vezes não é nem desse homem do hoje, pode ser do homem do ontem. Pode ser do que você passou, muitas vezes com o próprio pai, né? Com as próprias dores dessa relação, dessa construção de família. Então, todas essas questões, e eu tenho escutado muito isso, gente, as coisas que eu mais escuto, sobrecarga de trabalho. Então a mulher se submete a uma sobrecarga e se sente esvaziada em querer cobrar desse homem, estar do lado dela de verdade. Oi Sandra, seja bem-vinda. Ser parceiro de verdade. Perceber nesse homem alguém que está do lado dela e não acima dela. E não delegando ou solicitando dela. Muitas vezes quando essa mulher tem dificuldade de sair dessa relação tóxica ou de se impor nessa relação tóxica, e esse é o terceiro toque que a gente queria dar hoje, quando você percebe uma demanda no seu coração de algo que você queria, de algo que você se sente ressentida, reprimida, e tem dificuldade de agir isso na sua vida, precisa olhar para a sua história. Precisa, gente, porque por mais que eu entenda o que é certo fazer hoje, se eu entendo que é certo eu fazer isso, isso e isso, eu não consigo fazer, o que vai acontecer? Eu vou acabar me culpando, achando que eu não tenho jeito, e lá vem as frases assassinas. Bruno, seja bem-vindo, Bruno, querido amigo, há quanto tempo? Mais um terapeuta Bioflow, e tá cheio na sala, hein? Então, se eu não reconheço, se eu olho de uma maneira simplista para o hoje, eu não consigo reagir, eu não consigo me impor, eu não consigo nem falar da minha necessidade, mas às vezes não consegue ir no médico, não tem tempo, e o marido não ajuda, o parceiro não ajuda. Então, muitas vezes a mulher não consegue agir da partida por questões da infância dela, por questões ligadas à sua criança interior. Um nome já bem batido, né? Mas eu não conheço, infelizmente, outro nome para colocar no lugar desse. É muito importante, gente, a gente começar a treinar uma lucidez do nosso viver. Maria Montan, tudo bem, Maria? Seja bem-vinda, minha amiga. Então, treinar uma lucidez. O que é isso, Alexandre? Treinar lucidez? Eu sou lúcido. Será? Será que você sabe exatamente por que você toma certas ações? Ou por que você não toma certas ações? Chegou um pouco atrasada, mas chegou, Maria. Tá ótimo, minha amiga. Fica à vontade, a sala é sua. Então,
Será que a gente sabe realmente por que se submete a uma relação muitas vezes tóxica? Por que muitas vezes não consegue expressar uma necessidade com medo da crítica, com medo da discussão? Então muitas vezes a mulher é o grande pórtico que mantém a paz dentro de casa, à custa da não paz dela, do tormento da vida dela. Então, para dar paz para esse homem ainda inconsciente, talvez, ela se cala e muitas vezes deixa de ajudar esse homem, esse parceiro, esse par afetivo. Deixa de ajudar, porque às vezes essa pessoa também foi criada de uma maneira que não enxergava a demanda do outro. E pode ser que eu falando, expressando, a pessoa acorde e fala, caramba, não tinha percebido. Então tem uma história muito bonitinha de um casal de velhinhos. A Maria está dizendo que já viveu isso. Sim, mas tem muitos casos assim, gente. Essa historinha que eu vou dizer, que é muito simplesinha, fala sobre isso. Então, eu não me lembro se numa consulta médica ou de um psiquiatra, ou num psicólogo, um psicanalista, a velhinha reclama. O velhinho conta que ele sempre cuidou da esposa, ele sempre cortou o bico do pão e deu para a esposa. E achando que aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. E a esposa vira e fala assim, eu como o bico do pão há 40 anos, eu nunca gostei do bico do pão. E ele toma um susto, fala, como? Achei que você gostava. Então percebe a falta de comunicação. Gente, muitas vezes a necessidade não é nem colocada. Por que será que essa mulher nem fala o que ela precisa? O que será que ela viveu na vida dela? Olha a importância de olhar para dentro, para daí começar a consertar o fora. A Maria está dizendo, Maria Montan, que mesmo falando e a pessoa não acorda. Então, Maria, mas olha só, você já começou a falar, né? A mulher já começou a se manifestar. Uma relação unilateral não é saudável. As trocas devem ser equilibradas. Sim, é claro. Mas olha que interessante, se eu me calo durante 30 anos, já passou 30 anos. Se eu começo a falar, então vamos lá, aqui 30 anos, começou aqui, 1 ano, 2 anos, eu começo a colocar minhas insatisfações, falar das minhas necessidades, chamar para terapia, fulano, já falei, tenta de um jeito, de outro, pode ser que em 5, em 10, em 15 anos, essa pessoa tentou tudo que ela podia, eu estou falando 5, 10, 15, mas é o tempo que achar que é. Aí essa pessoa, essa mulher fala assim, nossa, eu já tentei tudo que eu podia e eu não estou feliz. E aí você tem uma escolha, continuo aqui, vou doar a minha vida a este ser. Pronto, é uma escolha sua, não tem certo nem errado. Não, eu quero ir mais longe, eu quero seguir a minha vida, eu quero escutar os meus sentimentos, as minhas necessidades, as minhas carências e quero buscar essa solução para essas minhas demandas. Então, em vez de passar 30 anos sem nem falar, se você começa a se expressar, a se permitir o direito que você já tem por natureza, você em algum momento tem uma expectativa, tem uma perspectiva de solução. Concordam comigo, gente? Então é aquilo que eu falei no começo, quando eu me coloco em movimento, alguma coisa vai acontecer. O movimento é saúde, é vida. Tudo que estaciona adoece. Seja bem-vinda, Adriana. Muito bom você estar aqui, minha amiga. Há um momento que a melhor saída é ir embora. Se a troca não for justa, não vale a pena ser vivida. Sim, a gente fala muito das relações tóxicas, né? Tem muitas pessoas que não vão ouvir, que tem uma outra criação e querem seguir para a direita. Se a gente quer seguir para a esquerda, gente, e tentou e buscou entender, e aí é muito importante, viu? Eu falo isso, mas é lógico, como diz um amigo meu, a colher que mexe o fundo da panela é que sabe o calor que está tendo lá embaixo, né? Mas não saia de uma relação sem procurar entender o para quê dessa relação. Como diz o meu amigo Lussandro, grande Lussandro, as relações são curas. Todas as relações vêm para te mostrar algo sobre você. Aliás,
todas as circunstâncias da vida, do externo, seja lá o que for, vem para mostrar algo em nós. É aquela frase que eu gosto quando não tenho um problema. Quando eu tenho um problema, eu não gosto dela, mas sei que é verdade. A frase é assim: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. A Maria está dizendo, fez a escolha dela e não se arrepende. Grande aprendizagem, sim. Grandes dores, grandes aprendizagens, desde que sejam vividas de forma consciente. Escolhas conscientes, tomar atitudes conscientes. É isso aí, Thaís. Não há experiência sem aprendizagem. Isso aí, Maria. Poxa, é a historinha do sábio. Sábio, como eu faço para ser um sábio como o senhor? Eu preciso adquirir sabedoria. Ah, meu filho, é fácil. Faça boas escolhas. Ah, é só isso? Ah, é só isso? Ah, e como é que eu faço para aprender boas escolhas? Ricardo está se contorcendo aí, escutando pela milésima vez. E aí o sábio responde, é fácil, más escolhas. Experiências vividas. Por que as pessoas de mais idades, geralmente, idade não quer dizer maturidade, tá, gente? Conhecimento não quer dizer sabedoria. Mas geralmente as pessoas de mais idade são mais sábias por quê? Porque elas já tomaram mais tombo do que os mais novos. Porque elas já viveram experiências. O grande recado que a gente quer deixar aqui hoje, a grande reflexão, grande para mim, né? Pode ser que para vocês seja uma pulga, e tudo bem. Mas a reflexão, gente, é assim, partindo do princípio do que eu vejo em consultório na individualidade. Para que, por que você tem que provar algo para alguém? Não é melhor usar essa energia, essa força, esse poder? Qual é a clássica, Carol? É a do Jung? Até você se tornar consciente? Se for essa, me diz que eu vou cantar ela aqui. Por que você não usa essa energia para realizar? Como é que eu faço isso, Alexandre? Qual o caminho? Você falou de caminhos lá. O caminho é você... Gente, o caminho é sempre esse. Pega as suas dores. As suas dores são o caminho de saída para elas, para as dores. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. Olha, e você vai chamar isso de destino. Ah, meu destino é ter uma relação assim, sempre abusiva, eu nunca tenho direito a nada, olha aqui como é que eu tô, nem cabelo não fiz mais, olha, nem cabelo eu tenho para fazer, né, também. Vai chamar isso de destino, e não é destino. Nenhum de nós nasceu para sofrer, nós nascemos para aprender. Então pega as suas dores, nas relações, nas conquistas que você quer ter, se coloca em movimento a fazer isso. Quando eu falo se coloca em movimento, gente, só de você planejar num papel, você já vai ter oportunidade de sentir quais são as limitações que te acometem. Quais são as crenças limitantes. Oi, Maria da Graça. A Maria do Montano está dizendo, olhar sempre para fora quando tudo está dentro de nós. É isso, tudo está dentro de nós. A Marilda está dizendo, enquanto não aprender o que precisa aprender, a situação se repete com outros relacionamentos. Isso aí, Marilda. Então pega, se é um relacionamento abusivo que se repete, seja qual for a tua necessidade, a tua dor, o que te incomoda, bota isso num papel. Imagina um plano para resolver isso. Ah, Alexandre, é impossível. Sabe o que eu falei para o meu terapeuta há 12 anos atrás, numa consulta? Eu, Alexandre, sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, Paulo, terapeuta fora de série, atende online, está em Portugal. Ele falou assim, eu falei, Paulo, eu queria ser terapeuta, mas é impossível. Falei com a boca cheia, muita verdade. É impossível, Paulo, ser terapeuta. Ele falou assim, por que, Alexandre? É só você querer. E ele falou de uma maneira tão simples, me deu uma raiva dele. E na hora veio a vitimização, né? Ele não sabe da minha vida, eu não posso. Sabe novela
mexicana, né, sei lá de onde. Ele não sabe da minha vida, e quase chorando, né? Eu não posso, eu estou preso num lugar. No final dessa mesma sessão, o Paulo vira para mim e fala: sabe o que está escrito aí na sua camisa, Alexandre? Eu falei: não, o que está escrito aqui? Estava em inglês. Aí ele falou assim: talhe o seu próprio destino. Olha que coisa linda, gente. Semana que vem acho que eu vou trazer essa camisa para mostrar para vocês. Ela existe, eu guardei, nunca mais usei. Usei num curso que eu dei no interior de São Paulo, quase no Mato Grosso. Tem uma foto até no Instagram, no Facebook. Talhe o seu próprio destino. Quer dizer, construa você a sua caminhada. A vida vai te ajudar. A vida não é para nós, a vida é por nós. Pega as suas dores, bota num papel o que você pode fazer para solucionar, para melhorar, para resolver. E ali, nesse momento, vão aparecer as suas questões. Ah, mas eu não dou conta disso. Ah, eu tenho medo. Mas o que as pessoas vão pensar? E uma série de outras mentiras pessoais, que são mentiras pessoais, são coisas que a nossa criança entendeu que eram verdades. Mas eu, adulto, olhando para a minha história hoje, vou ver que é uma tremenda mentira. Eu tenho sim capacidade, eu sou suficiente, eu posso sim. Essa frase é o que, Thaís? Fala para mim. A semana que vem vestir a camisa com essa frase, né, Eulália? Poxa, olha, vai ser uma live. Tá aí. Olha, a Eulália me deu uma ideia bacana, hein? Vai ser o tema da live, talhe o seu próprio caminho. Eulália, tinha que ser você, Eulália. Obrigado, viu? Mas é isso, né? Então, o que eu gostaria demais que as mulheres... Tatuar no corpo não, pelo amor de Deus. Fui falar uma frase num curso em São Paulo e passou um tempo no grupo do curso, a pessoa tatuou a frase no pulso. Falei: meu Deus, eu tenho que falar a frase só curta agora, porque vai que rola uma tatuagem, ocupa um lugar pequeno, né? Se eu conto essa do Jung, né, Carol? Ia ter que ser no peito ou nas costas, né? Porque é grande para cachorro, né? Mas se eu pudesse deixar aqui: decisão, direção e ação. Contar sua história de outra forma. É isso, Carol. É dizer isso para as mulheres. Talhem, construam o seu caminho para vocês. Esquece esse negócio de provar, gente. Vai atrás. Tem que ter luta, entre aspas. Vai ter suor? Vai, porque na nossa vida é muito suor, né? Intuição e tome de transpiração. Mas não precisa se preocupar em provar nada para ninguém. E não olhe de maneira generalizada. Para nós mesmos não devemos provar nada. Sim, sim. E para fora também, Daniel, a questão, porque pode se confundir quando eu falo não provar, não fazer. É fazer, mas sem a tensão de ter que provar. O outro só vai enxergar em mim aquilo que ele consegue ver. O outro só enxerga em tudo aquilo que está dentro da cultura dele, da consciência dele. A gente tem o sistema ativador reticular, aqui na parte de trás do cérebro, que filtra e só deixa entrar 10% das informações que o meu inconsciente absorve todo dia. 60, 80 mil informações. E sabe o que o SAR faz? Ele só percebe, só apreende coisas que têm a ver com as crenças dele. Por isso que é tão difícil para você explicar o teu ponto de vista para quem tem um ponto de vista contrário. Vocês olham para o mesmo cenário, eu vou pegar o ponto de vista azul, porque eu só enxergo azul, e o outro só vai captar o que é verde, porque ele só enxerga verde. Então percebe que você pode estar gastando um esforço danado, uma energia danada, para tentar provar para quem só vê verde que tem coisa azul. Quando você poderia estar usando seu tempo para ir pintando as coisas de azul. Vou mostrar o meu valor, vou fazer por mim. E na construção, no meu fazer, o meu valor vai aparecer, vai sobressair, como nesse filme que nós falamos. Em algum momento, a verdade não deixa dúvidas e vai mostrar quem é quem. É nesse sentido que eu falo, não precisa provar.
E não precisa também ter no sexo oposto, no masculino que seja, um inimigo. Eu falo isso, gente, e vou ler aqui uma frase de um amigo que viu a postagem e falou assim, esse amigo, um amigo muito querido, Pablo, que eu tive a alegria de conhecer numa imersão da Bioflow em Portugal. Ele falou assim para mim, ele viu eu falando sobre as mulheres, falou assim: Alexandre, eu tenho esperança de que em algum momento nós deixemos de falar como se fôssemos seres diferentes. Ele se dói, ele se ressente dessa animosidade que existe. Tudo bem, isso é natural, essa competição dos sexos, mas gente, a gente está caminhando para um momento de cooperação. Não estou falando de abaixar a guarda, entendeu? De achar que o mundo agora é todo rosa. Não, o mundo não é rosa e não vai ficar tão cedo. É preciso um olho na missa, outro no padre, não é isso? É, no peixe e no gato, alguma coisa assim. É preciso ficar atento. É preciso sim que continue tomando todos os cuidados, as precauções, agindo com um alto valor muito grande, se valorizando, né? A Daniela está dizendo que no sentir dela, a necessidade de provar ou conquistar como queiram ainda é uma realidade de muitas para serem socialmente respeitadas. Sim, eu respeito, lógico, o olhar de cada um, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A minha preocupação é sempre, Daniela, é sempre quanto está custando para mim a tensão de ter que me preocupar com algo que eu poderia não estar me preocupando mais. Não ficar na mágoa ou na raiva, fazer um movimento de se amar, está dizendo a Marilda. Dar limite, se autoconhecer, se valorizar pelo que é, aprender a dar limite, se autoconhecer, ver que é um ser único e por isso maravilhoso. Isso aí, dar limite, se autoconhecer para descobrir o seu valor, até onde você suporta algo, até onde você quer algo, ou o que você quer na sua vida. Bacana, Marilda, é isso mesmo. Então é isso, sabe? Não deixar de se respeitar. O respeito, tudo aquilo que a gente quer do outro, ele precisa começar em nós. E aí vai a terceira reflexão. Pensa nisso, gente. Muitas vezes aquilo que eu vejo que as pessoas não me dão e eu queria muito, geralmente eu não me dou. Tem uma frase que eu gosto muito da Bioflow. A gente geralmente se trata como nós fomos tratados. Geralmente a gente se trata como nós fomos tratados. E aquilo que eu não recebi lá atrás, eu continuo querendo que alguém me dê. Eu cobro da vida, das relações, do trabalho. E geralmente eu não me dou. E essas questões, passado, criança, são muito, muito importantes nessa caminhada da mulher. É como acho que foi a Maria Montan que disse aqui, se não foi, me desculpa quem foi, é preciso olhar para dentro primeiro, para poder você construir fora. No mundo ideal não há por que dispensarmos energia com o ato de provar nosso valor, diz a Daniele, mas na prática nem sempre é assim. Sim. Só para colocar um caroço nesse angu, eu acho ótimo, gente. Eu como caroço, o angu tá ótimo e a gente precisa disso, do debate, né? Igualdade de gêneros, também torço por isso. Pois é, na própria relação dos gêneros, existem dissensões, existem competições, existe nós e eles. A gente precisa começar, e veja bem, gente, aqui é uma proposta de começar a refletir o quanto vale a pena, o quanto é produtivo o nós e eles. Se eu não posso focar no eu, não de maneira egoísta, individualista, mas como diz o Jung, promovendo a minha individuação, porque à medida que eu construo a paz interior, eu vou promover automaticamente a paz em volta de mim. À medida que eu me permito, me perdoo, à medida que eu me conheço, eu tenho mais lucidez até para ajudar quem está do meu lado e enxergar as coisas sem o ranço da dor do passado. A coisa é muito mais complexa do que simplesmente isso aqui eu não posso, eu quero, aquilo não é direito meu, vamos conquistar. É ótimo isso e é uma realidade, precisa essa busca.
mas tem outras coisas no caminho que a gente precisa considerar. Ainda vivemos num mundo machista, numa cultura mental masculina, infelizmente. Com certeza, Maria, com certeza. Gente, vai dar 1h20. Eu não conheço o Instagram depois de 1h20. Eu já vou terminar também, viu? Todo mundo vai poder jantar, dormir, ver televisão. Mas se cair de repente, beijo pra vocês, tá? Não saí sem falar com vocês. Quem disse? Boa noite, minha amiga. A Cássia está dizendo gratidão pelas palavras fortalecedoras e pelas flores do dia. Que isso, foi um prazer. A Sara, bem-vinda, Sara. Foi você, Maria, então, lembrei. Leiam Krishnamurti. Aí, a dica da Maria Montano. Krishnamurti. Leiam Krishnamurti. Eu vou ler esse livro. Manda a capa pra gente, Maria. Bota lá pra gente no direct. Então, a proposta é essa, gente. Eu queria agradecer muito às mulheres. Eu falo sempre brincando, mas é verdade. Eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho da mulher, pelo que a mulher é por si própria, pelo valor que a mulher tem nessa sociedade. E me entristece demais, eu falei algumas vezes, a gente às vezes tem vergonha da raça da qual pertencemos, né? Mas conhecemos homens muito conscientes e a gente sabe que o que está acontecendo hoje é parte de um processo de evolução planetária da humanidade. Então, uma outra reflexão simplesinha, tá, gente? São 200 bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de planetas dentro de cada galáxia. O número não dá para colocar em calculadora nenhuma. Só tem vida nesse planeta. É a primeira vez que uma raça humana existe no universo que tem pelo menos, 15, 25 bilhões de anos? Não, né? Formigueiro só tem aquele do seu jardim, ou o formigueiro já tem há muito tempo e eles têm um ciclo de evolução, passam por determinadas situações. O que a gente está vivendo é um momento de ebulição natural, necessário, gradativo, mas crescente, de evolução. Basta olhar para a história da mulher e para a história do mundo. Quem fala o mundo está cada vez pior, eu respeito, lógico, mas pega o Google, gente, o livro de história. Quanto mais para trás você andar na história, mais medonha é a atitude do humano. De trás para frente, quanto mais você vem andando, mais humano a gente está ficando. É fato isso, é histórico, está escrito, está comprovado. Não é o Alexandre que está falando. Então, é importante a gente também perceber o movimento da vida, a mecânica da vida. A gente está em evolução. A gente está passando por um momento difícil, sim, mas natural. E todos nós vamos alcançar um caminho bacana. Não desistam nunca das suas verdades, de quem vocês são. Trabalhe essa culpa, trabalhe esse sentimento de insuficiência. Vai buscar ajuda se você precisar. Essas lives, gente, eu falo, as pessoas, essas lives são para esclarecer, não são para conseguir trabalho, para trazer cliente. Não que tenha problema, não tem nenhum problema isso, gente, é natural, é saudável, mas o objetivo nosso é trazer reflexão, porque o mundo precisa mudar, só que o mundo só vai mudar se eu mudar. O mundo não é um ser autônomo. O mundo somos nós. E é preciso que cada um faça esse autotrabalho, esse trabalho de auto-amor, de autoconhecimento. Porque construindo a tua verdade, a tua paz, a tua liberdade de ser quem é que esse mundo vai chegar a esse lugar de colaboração, de amor, de união. Então, muito grato a vocês. Se vocês acharem que o que foi dito aqui pode ajudar alguém, encaminhe essa live para esse alguém. Esse é o objetivo nosso com esse trabalho. Vamos para 35 lives, se eu não me engano, na sexta-feira, e mais uma quantidade parecida na terça-feira com meu primo Ricardo. E terça-feira vai ser bacana, hein? E segunda-feira no Inspirando Vida, às 9 da manhã. Tá parecendo um comercial, né? Gente, gratidão às mulheres, todo o meu agradecimento, os parabéns. É uma honra
ter um trabalho onde 98% do público é mulher. É um aprendizado diário, sabe? Um aprendizado que mostra o lado divino do amor da vida, né? Porque a mulher tem isso de divino dentro dela, de amor dentro dela. A mulher é a construção do amor, né? É a coisa mais linda do mundo. Então, gratidão a vocês, mulheres, aos homens conscientes que estão na sala. Que Deus abençoe, se cuidem muito, tá? Por favor. Um beijo no coração. Beijo para vocês todas. Beijo para vocês todos.